Olá, bem-vindos a um novo episódio do Bicho Papinha. Hoje nós vamos responder uma pergunta que muitos pais me enviam essa pergunta. Como montar um prato para nutrir ou turbinar o cérebro do seu filho? Muito legal essa pergunta. E aí gente, eu sou muito feliz porque eu consegui 2 amigas para vir conversar com vocês e conversar comigo também sobre esse assunto. A doutora Marina, que é neuropediatra, seja muito bem-vinda, Marina. Prazer, Vinta, você também. E a doutora Tayane, que é pós-graduada em nutrologia pediátrica, e hoje nós vamos conversar muito sobre isso. Mas eu queria agora, para começar, que a doutora Marina e depois a doutora Tayane, falar um pouquinho de vocês. Bom, meu nome é Marina de Paula, né, sou pediatra, minha formação médica é na Federal, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí depois eu fiz pediatria no antigo CGP, hoje João Paulo II. Também fiz a minha formação como neuropediatra no CGP, né, e hoje eu volto a meu estudo à área de neurodesenvolvimento infantil, né. E aí a importância de estudar também essas partes nutricionais, isso é muito importante para mim, ao meu ver, no desenvolvimento, né, de toda criança. É, tudo junto, Tudo né, não tem junto. como separar Exatamente, isso, não né. tem como separar. E eu acho muito interessante que em todas as especialidades dentro da pediatria, a nutrição é a base, né. E Exatamente. isso nós vamos conversar muito hoje. Tudo bem que nós estamos falando do prato, mas o prato é igual a o que oferecer para o seu filho em termos nutricionais, para que ele seja saudável, ou caso ele tenha algum problema, alguma doença, que isso também vai otimizar os tratamentos. Você vai adorar assistir esse episódio. Tayane, conta um pouquinho de você. Então, Denise, eu sou pediatra de formação, mas ao longo dos anos eu fui percebendo também o quanto a parte nutricional ela é fundamental em todo o manejo da criança, adolescente, né? E ao longo desses últimos anos eu fui me voltando, me especializando na nutrologia pediátrica como forma de agregar mesmo, né? Porque sem a nutrição, a gente não tem um desenvolvimento adequado, a gente não tem um comportamento otimizado. Então, de fato, a nutrição é a base, né? E quanto mais a gente estuda, eu acho que mais percebe que sem ela não dá para ficar, né? Não tem como. Não tem como. Eu quero contar uma coisa para vocês, são detalhes muito importantes. Por exemplo, o neurônio é a nossa célula do nosso sistema nervoso central. É uma célula-chave para tudo, né? E ele, sem a vitamina D ligando no receptor que fica lá na entradinha do neurônio, para ela entrar dentro da célula, para ela fazer toda a sua ação, ele fica um neurônio murcho, que não funciona. E aí nós vamos começar o nosso podcast agora, contando o seguinte: uma das maiores tristezas que eu tenho é quando eu recebo uma criança para uma consulta de nutrologia pediátrica e essa mãe me fala assim: doutora Denise, ele tem um diagnóstico do TDAH, do distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade. Ele faz muitas terapias, ele vai direitinho no neuropediatra, alguns precisam ir também no psiquiatra. E aí ela vai me contando, ele está usando tais remédios, mas ele não melhora. Aí eu pergunto assim: como que está a vida dele? Que horas que ele dorme? Ele fez uma avaliação nutricional? Como é que ele come? Ah, não, a gente nunca preocupou com isso. E então agora a gente começa a nossa discussão. E aí, Marina, na hora que você, como neuropediatra, você recebe uma criança dessa? Eu falo assim, eu penso, Denise, quando, né, igual a gente já vê outras crianças, né, o principal ponto da conversa, a consulta é a criança. Então, o primeiro ponto que a gente fala não é primeiro conversar com os pais em si sozinhos, mas primeiro a criança. Então, é a partir de ver a criança que eu vou conseguir avaliar como é que é a questão nutricional. Então, quando eu vejo a criança brincar, eu já começo a ver questões sensoriais.
E isso já sei que vai impactar também na questão alimentar. Porque se a criança não aguenta uma determinada textura de um brinquedo, se um determinado cheiro está incomodando, se o barulho de alguma coisa incomoda, às vezes a gente também tem uma percepção de que da parte nutricional eu vou ter impacto. Então, quando a gente vai avaliar a criança, às vezes se eu tenho uma criança que tem uma capacidade de uma cognição, um diálogo melhor, aí eu consigo abordá-la sobre o que ela come. Num brincar, a gente vai, né, fazendo um jogo e ela vai me contando o que é alimentação. Eu falo que um dos erros graves que eu sempre fazia é o que come, a da casa, a comida da casa. Mas se eu não especificar direito o que é a comida da casa, eu não sei o que é a comida. Então, quando eu pergunto diretamente à criança, você come o quê? Ela não sabe responder. Mas se eu falo assim, você come arroz? Você come feijão? Você come carne? Então, quando eu passo a fazer esse tipo de questionamento, eu começo a perceber como é que é essa criança nesse hábito. E se eu pensar que meus neurotransmissores, a minha base, né, de hormônios, ela em muito terá a ver com o meu estado nutricional, né? Então, se eu tenho uma carência muito grande de determinados alimentos, como carne, o ovo, eu vou ter deficiências aí na vitamina B12, eu vou ter deficiência do complexo B, eu vou ter deficiência do ferro. Se eu não estou alimentando de nenhuma verdura, de nenhuma fruta, eu vou ter essas determinadas deficiências graves, né? Há pouco nós tivemos 2 casos em discussão que me falaram, assim, de uma gravidade e tal, que era uma criança, no caso específico, autista. Mas não era o autismo o problema, não. Não se sabia perguntar. A criança chegou com várias equimoses, a criança tinha petecas, tinha hemorragia gengival, tinha vários fatores que, ao olhar, parecia uma leucemia. Ah, uma febre hemorrágica. Foi feita várias investigações e no final era escorbuto. Coisa que eu Deficiência não de vi, vitamina C, né? eu só vi no livro. Eu não acompanhei esse caso, eu falo. É um caso que foi uma discussão, mas escorbuto a gente só via em livros. Mas por que foi lembrar o escorbuto depois? Porque ninguém chegou a perguntar sobre o que era. E um caso muito triste também foi de uma criança também com suas deficiências, mas que começou a cair. E a primeira coisa que o neuro, né, como neuropediatra, a gente vai pensar é, tá caindo, tá tendo crises convulsivas, né? Então vamos investigar tudo, parará. Deficiência de vitamina A. Na realidade, ele não estava, era enxergando. Enxergando. Mas era um quadro grave e crônico, né? A gente não tem que pensar como ser isso única e exclusivamente uma causa, né? Igual eu falo, as deficiências são gravíssimas quando gravemente crônicas. Mas eu pego crianças que, igual você deu um exemplo de um TDAH, e há pouco tempo eu atendi uma criança assim, nesse contexto, que há 1 ano é até atleta, essa criança. Eu acho que eu cheguei uma vez comentar um caso semelhante com você em uma discussão. Um adolescente de 14 anos, bonito, aspecto nutrido, mas há 1 ano tratando de um déficit atencional que não melhora, em uma medicação em altas doses. Então, o meu questionamento é, nunca é só TDAH, né? O que tem a mais? Sim. E aí eu falei, mas interessante, ele já usou isso? Já usou essa medicação? Já. Tá tudo em doses altas, tem algo a mais, tem coisas erradas aí. Por que é só um déficit atencional? Não tinha dificuldade intelectual, não tinha outras dificuldades acadêmicas. E aí, então, vamos ver o que alimenta? Bebe água quando tá com sede? Não, eu bebo leite, só leite. Eu não bebo leite. água. Tá. Come fruta? Come verdura? Não gosto. O máximo que eu tomo às vezes, assim, que eu como às vezes um pedaço de tomate. Fruta, nenhuma. Nenhuma. Suco só de garrafa. Carne e ovo. Carne, ovo, pão é o que ele comia. Atleta, tá? E essas barrinhas de whey aí que eles comem. Tá. Então, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um screening metabólico aí, vamos fazer uma revisão. Procurar ver o que tem Eu falei aí, assim, né? deixa eu fazer uma revisão, vamos fazer um hemograma, vamos fazer verificar as vitaminas, como estavam. Então, esse menino, apesar de comer carne e tudo, ele estava com uma ferritina super baixa. Ele estava com uma ferritina em torno de 20
B2, uma vitamina C que eu nunca tinha visto tão baixa assim e foi coletada de forma adequada em um laboratório de confiança, 0,07. Meu Deus. Nossa, gente, o valor de referência de vitamina C é em torno de mais ou menos 0,5 para cima. Seria 0,50, Nem né? detectou, né? Eu 0,50. nunca vi Tão baixa, né? 0,07. E ele colheu um laboratório de referência em Belo Horizonte no tempo certo. Sim, não foi nem por uma análise inadequada. E também tinha deficiências de vitamina A. A vitamina A dele estava 0,21. Em torno disso, uma vitamina D que estava em torno de 29. A B12 dele não estava tão alta, mas também eu fiquei até desconfiada porque não estava assim tão boa, uns 250 e poucos. Ou seja, era um menino com um aspecto nutricional bonito, atleta, e que me vem falando que está com muita dificuldade atencional, com doses altíssimas de medicação para isso. E aí, meu questionamento foi, será até que ele tem realmente um déficit de atenção, um TDAH? Apesar de que a gente sabe, né? Claro que não, né? O TDAH você nasce, sempre foi, não é? Eu não estou questionando a questão. A questão eu estava discutindo era, será que esse déficit atencional é tão grave assim? Ou é porque nutricionalmente esse menino estava muito ruim? A deficiência de ferro, que é tão difundida de falar anemia por falta de ferro, ou essa ferritina baixa que denota os depósitos de ferro, a pessoa fica apática, sem vontade de fazer nada, memória ruim, aprendizado zero, porque não vai formar neurotransmissores capazes daquela informação que ela aprendeu na escola vá para a região da memória. Isso aqui, gente, é muito sério. Formar esse prato, quando a gente fala prato, a gente está falando de nutriente, de comida de verdade, de comida que juntos vão somar os nutrientes. Um é rico em vitamina A, outro é rico em vitamina C, o outro é rico em ferro, para que não falte nada. Só que o que está acontecendo é o seguinte: a maioria da população, independente da classe social, da quantidade de dinheiro que aquela família tenha, está comendo muito mal. E não é só isso. O nosso intestino tá com uma desbiose. O que que é a desbiose? São bactérias que ficam a nível intestinal, que estão desequilibradas. As bactérias que favorecem saúde, elas estão numa quantidade muito menor das bactérias que vão dar doença, e isso diminui a absorção dos nutrientes. Então, você pode até estar comendo aquele grupo de alimento que seja rico, mas não está absorvendo. Tayane, eu queria muito que você contasse a sua vivência. Então, Denise, isso que a Marina falou é algo muito importante, né? A gente vê muito na prática clínica aquela criança que os pais acham que comem bem, né? Quando a gente pergunta, come uma verdura? Comem. E daí come uma fruta? Come. Mas daí quando tu pede para ver o prato da criança, tu vê que é um carocinho, é uma folhinha. Então, é ainda insuficiente, né? Além disso, por trás disso, além de ser muito pouco e muito insuficiente, é uma criança que excede em todas as refeições os ultraprocessados, né? É aquela criança que come o fine, come o todinho, come o presunto, Miojo. o miojo. Então, ela come os nutrientes, come alguma coisa de verdura, mas come também muito ultraprocessado. E daí essa questão que tu falou, né? A microbiota fica completamente comprometida. Então, até o pouquinho que ela come, não absorve, porque ela tem uma desbiose. Então, a gente vê situações de muito comprometimento nutricional. E a questão do escorbuto, né, Marina? Que antes a gente imaginava não ver mais na nossa prática clínica, porque antigamente a gente vinha por quadros de desnutrição grave, né? E daí a gente, em 2025, se deparar com casos assim, nos traz um alerta para o tempo que a gente vive, né? Então, hoje a gente lida muito mais com casos neurotípicos, seletividades alimentares graves, né?
Então, a vitamina C, que a princípio no consultório de pediatria a gente prontamente diz: "Não precisa suplementar". Por quê? Porque um pouquinho de fruta, Uma já laranja, né? suprime, né, meia laranja dependendo da idade da Sim. criança, né. Então, assim, um pouquinho da fruta, em teoria, suprime. Mas daí quando tu olha o histórico, tu vê que é uma criança altamente seletiva. Então existe uma necessidade de suplementação nesses casos. Eu quero trazer um ponto aqui para nós profissionais. Com tanta informação, por exemplo, das nossas sociedades, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Neuropediatria, a gente tem a oportunidade de ter acesso a várias aulas gravadas, vários documentos científicos, e ainda existem profissionais pediatras e neuropediatras que negam essa importância de se fazer uma avaliação nutricional ou entender esse todo. Eu acho que, na realidade, é isso que você falou, Denise. A gente tem que ver a criança como um todo. Eu já sou neuropediatra, né, eu formei em 2007 na Federal, né, e depois veio a minha formação da pediatria e neuro. Então vai aí quase 20 anos, passa rápido, né. Mas quando eu vejo essa questão desse olhar, por exemplo, eu como neuropediatra, muitas vezes o especialista se foca mais naquela naquela ponta do iceberg, né, daquela questão apenas comportamental. Então muitas vezes já chega uma criança, a qual eu atendo muito, né, uma criança às vezes com uma deficiência intelectual grave, né, a gente fala transtorno do desenvolvimento da inteligência, né, segundo o DSM-5. Mas quando eu pego essa criança que tem tanto comprometimento cognitivo, tanto comprometimento comportamental, intelectual, muitas vezes as pessoas se focam apenas na questão comportamental para atuar e diminuir problema. Então, muitas vezes, a gente deixa de lado o que come porque ela não come, é muito seletiva. E esquece de realmente entender que até isso, de certa forma, contribui. Eu não estou falando que a deficiência nutricional sozinha, jamais, é multifatorial esses fatores. Mas, às vezes, se eu ter um equilíbrio, numa melhor integração das equipes, seja a parte da nutrologia, a nutrição, a TO, a fono, eu como neuropediatra, o pediatra, no entendimento do acompanhar essa criança, eu consigo otimizá-la para um melhor desenvolvimento. Então, muitas vezes, eu pego crianças, por exemplo, dentro de uma questão alimentar, não somente TEA, uma criança que tenha um transtorno de integração sensorial, ou uma criança que tenha um comportamento alimentar restritivo evitativo, que não é uma questão somente de anorexia, bulimia, não. É um transtorno que ela vai ter uma restrição evitativa por uma questão comportamental lá. Ou aquela criança por uma questão sensorial que não é autista. Todo mundo fica pensando que só o autista que É, e tem, não não é, é. não é. Não é. Então, às vezes, a gente vai pegar essa criança que vem por uma questão apenas de um comportamento, uma dificuldade, ou até mesmo, sabe o quê? Aquela criança epiléptica que chega para a gente no consultório tendo crises e você só quer otimizar a medicação. Fala que está faltando a terapia. Mas muitas vezes, né, a gente vai tendo com isso as deficiências. Então, você vai tendo a deficiência de vitaminas. É muito importante sempre um paciente epiléptico a gente fazer um acompanhamento e ver a vitamina D. Às vezes ela fica deficiência e aí me dificulta o controle epiléptico. O ácido fólico, em geral, nesses pacientes, por exemplo, pacientes que usam ácido valproico, paciente que usa carba, eu vou ter deficiência. Então, se você não olhar isso, você vai gerar um outro problema associado. Então, muitas vezes eu compreendo claramente a mãe que vira para mim e fala assim: doutora Marina, ele só come coisa de cor branca. Eu não consigo dar outra coisa. Ele só come purê de batata, arroz e o miolo do pão e leite. Eu já tive um paciente que chegou para mim com 5 anos que só tomava leite na mamadeira desde que nasceu. Não, mais nada, nada. Isso é mais do que somente uma seletividade alimentar. É uma questão comportamental grave e muito difícil de tratar.
E às vezes o que eu vejo é que, às vezes, crianças pequenas, eu ofereci mamão, ele não quis, eu não dei mais. Mas E essa uma questão, oferta, né? uma única oferta. Então, assim, o cérebro ele não está preparado. Você vai ensinar. Essas crianças que têm um transtorno de neurodesenvolvimento são mais difíceis mesmo. E a gente tem que trabalhar todo um contexto para colocar alimentação. Não é suplementá-las a vida toda. Mas muitas vezes a gente tem que lembrar que às vezes é até por isso que a criança está assim, A falta né? de zinco, ela altera o paladar. Exato. Então, muitas crianças que não estão comendo ou estão com o apetite diminuído, você vai dosar o zinco, está lá 65, e tinha que estar pelo menos 100. Pois é. Então, você vê, não tem isso para ir lá nas papilas gustativas para ele perceber o sabor do jeito certo. Então, olha Exatamente. olha Se que a gente for coisa. pensar, às vezes chega uma criança com uma extrema irritabilidade, claro que eu tenho que pensar, né, nas outras questões. Crianças, às vezes deprimidas, elas não estão tristes e apáticas, não. Elas estão irritadas e agressivas. Mas quando a gente vai ver, conjuntamente eu tenho lá uma deficiência de vitamina D, que também altera o humor. Com isso você inflige, que talvez tenha vitamina E baixa, selênio, tudo isso faz parte de um contexto. Se eu tenho uma deficiência, né, da vitamina C, um antioxidante, eu também tenho lá deficiência, às vezes, da dopamina, porque são cofatores. Não significa que se eu suplementar vai sumir o sintoma, mas se eu suplemento ou otimizo, às vezes, uma forma nutricional, eu melhoro o sintoma em conjunto. É em conjunto. E às Então, vezes isso você é vai um diminuir trabalho até essa necessidade de você dobrar a dose do remédio da neuro, né? exatamente. Ou um melhor controle epilético, por exemplo. Se eu tenho uma estabilidade do meu funcionamento cerebral adequado. Então, se eu lembrar que aonde eu preciso carrear o ferro é na ferritina, para chegar lá no cérebro. E aí, uma situação que eu também acho que é muito comum no dia a dia, que é pouco perguntada. Às vezes a gente pergunta para a mãe assim: ele dorme bem? Ele agita demais. Ele mexe demais a perna para dormir. Precisa mexer, 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 mexer. Sabe uma coisa que não é incomum? Síndrome de pernas inquietas não é uma coisa incomum. E quando a gente vai ver qual que é o tratamento, a gente sabe que hoje tem muitas questões genéticas associadas, né? Mas o tratamento que a gente sabe é uma reposição de ferro, deixando a ferritina em torno de 50. A gente não é mais baixa, não, em torno de 50. Então, quando a gente vê essa questão do sono da criança, a agitação, a alimentação, o comportamento, está tudo inserido. Tayane, quando você escuta isso, da família que chega lá e fala para você assim: não, doutora, mas o outro profissional falou que está tudo bem, que quando coloca na curva, o peso está bom, a altura está boa. Aí e você vê aquela realidade assim, você tem vontade de morrer? Porque eu tenho vontade de morrer a hora que eu escuto isso. Eu falo assim: como que está tudo bem? Pode até estar um ponto na curva, mas não é isso. Se você for fazer uma bioimpedância, você vai ver que pode ter, não tem músculo, mas tem um tecido adiposo muito grande de gordura. Ah, não, isso tem hora que eu fico muito Não, triste. a gente que estuda tanto sobre isso, né, a gente fica em choque, porque é sobre isso, não é sobre uma curva de desenvolvimento, que é claro que a gente leva muito em consideração, mas não é só sobre isso, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, eu tenho aquele atleta com porte físico bom, mas que nutricionalmente ele está desnutrido. Ele não tem nutrientes, ele não consome. Então, eu tenho aquela criança que está na curva de peso, de estatura, mas que quando a gente olha mais a fundo o estado nutricional, vê o quanto está em déficit, né? E eu vejo que é claro que tem essa parte do neurodesenvolvimento, das particularidades das doenças. Tem aquela criança que não consome porque não consegue, mas eu tenho também, Denise, em grande parte, aquela criança que não consome por falta de hábito, por falta de estímulo, né? As famílias geralmente desistem num primeiro encontro, né? A criança recusa, e eu sempre falo isso no consultório: se ela recusar a comida, não fale que ela não gostou. Essa Isso palavra é mesmo, proibida. essa palavra é É proibida. proibida, inclusive no bebê que está em introdução alimentar. Eu falo: não Principalmente. fale essa palavra,
E Fale que e o ele tanto ainda que tem não que ir, né? aceitou. A aceitação, quantas vezes, né? Inúmeras. Então, assim, eu sempre reforço isso com os pais. Ele ainda não aceitou, mas ele vai aceitar. Então, a gente não trabalha com desistência, né? A insistência, ela é diária e ela é contínua. Saúde se constrói todos os dias e hábitos também. E os primeiros, a gente fala, para criar o hábito alimentar que favorece saúde, 4 anos de idade, até 4 anos de idade. Depois constrói, pode mudar, fazer uma reeducação? Pode, mas é muito mais difícil, com resultados piores. Então, por que não começar do jeito certo? É, e eu tenho exemplo lá de casa mesmo, né? As pessoas acham que por a gente ser médico, especialista, a gente não vive as As Exatamente. dificuldades, Tem hora que é né? até mais difícil. É, mas a gente vive sim. Então, o meu filho Pedro Oliver, por exemplo, o ovo, ele aceitou na primeira vez que eu ofereci o ovo aos 6 meses. Depois não quis mais. Não Não quis mais. quis. Insisti, ofereci, continuei oferecendo como qualquer outro alimento, na mesma frequência. Não aceitou, tudo bem, tudo certo. Com 1 ano de idade, ele voltou a aceitar. Então, assim, ficou 6 meses, né? E as crianças fazem esses altos e baixos. Às vezes aceita, às vezes não. A gente, às vezes, enjoa do alimento, né? Depois de um tempo, volta a consumir. Então, a gente tem que olhar para a criança com esse olhar de mais respeito, de mais aceitação, mas nunca de desistência, né? Eu gostei dessa. Sabe o que A que eu gente lembrei? insiste, mas não desiste. Sabe quando Exato. você eu não sei, assim, claro que nem todo mundo come sushi, mas sabe quando você come a comida japonesa a primeira vez, você acha terrível, né? Terrível. Quantas vezes e aí eu pergunto: "Pra que que a gente come uma coisa tão ruim?" Aí depois você insiste, insiste, até E que você um fica tempo você apaixonada gosta. depois, é. E É a mesma Marina, coisa. eu falo isso para as minhas É. crianças no consultório todos os dias, porque eu vejo que é falta de hábito. É. Então, aquela criança que chega para mim e não gosta de verdura nenhuma, Você pergunta pra mãe se ela come. geralmente não, mas daí que eu falo, vamos combinar aqui um negócio, tu vai comer e vai tentar. E eu já adianto para a criança, no início tu não vai achar bom e tá tudo certo, mas tu vai insistir 1, 2, 3 vezes, ali pela quinta tu vai olhar assim, é até que não é tão ruim, porque o nosso paladar ele é Ele é modificável, moldado. ele é moldável. Então a gente tem que trabalhar com isso e orientar a criança desse acontecimento. No início é ruim? É ruim. Mas insiste que você que manda no seu paladar. É. Ele vai modificando. E quando você voltar, me conta o que você gostou e aquilo que você ainda não aceitou. É. A única questão, né, que impacta às vezes, né, eu acho que quando é menor, a gente tem uma questão que a mãe oferece, a mãe põe na boca, né. Mesmo aquelas crianças que têm uma questão de neurodesenvolvimento mais complexas, que a gente sabe, né, eu tenho crianças que a mãe fala: "Nunca consegui dar", porque não aceita, mas por uma questão de rigidez. Então a rigidez é: "Eu não aceito, eu não quero, tem que ser assim, essa cor", e isso é muito difícil mesmo. A flexibilidade cognitiva não é uma coisa fácil de mexer. Assim também é as questões sensoriais. Só que quanto mais tempo a gente demora a trabalhar isso, mais difícil vai ser eu mudar isso. Eu falo para os meus pacientes com consultório assim: quando você está numa mata e se depara com uma trilha feita, você vai na trilha feita. Você não vai pegar aquela que está mais ou menos cheia de mato para passar. Você vai na trilha feita. E só que no final dessa trilha feita tem um penhasco que você vai cair. A trilha certa era do mato fechado que você tinha que abrir. Então, se você não tenta, se você já vê que ali tem uma questão, por isso que a importância é muito grande do pediatra para mim, porque o pediatra é o primeiro ponto. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo, eu falo com as mães assim: você já leu a caderneta da É, que vacina? tá linda aquela caderneta, assim, no Pois sentido é, de conteúdos bons. exatamente. Dentro da caderneta, por exemplo, tem, nas mais novas, né, o MChat. O MChat não é diagnóstico, é uma triagem. Para quê? Para o TEA. Para quem? Para todas as crianças até 2 anos de idade deveriam fazer. E com 18 meses para aqueles que são de risco. Quais são de risco? Os prematuros, os asfíxicos,
os que têm alguma questão neurológica já. Então, se a gente for parar para pensar, essa criança, por exemplo, né, o prematurinho que nasce comigo lá no CTI, e eu tô lá, aquele menino, ele ficou com um tubo na boca. Quando eu fui fazer um procedimento, eu dou um dedo de luva com açúcar e coloco ali uma agulha para coletar um agaço. Fazer um procedimento. Um menino que teve um grave sofrimento, que ficou, né, com sonda, com tubo, com agulha. Tudo isso interfere na minha questão de um desenvolvimento da minha percepção sobre aquilo que vai na minha boca. Então, muitas vezes, aquilo que deveria ser gostoso me faz ter uma memória de dor. E eu estou com o cérebro ainda em desenvolvimento. Então, a complexidade do neurodesenvolvimento é muito grande. Então, isso tudo vai infringir até como é que eu vou conseguir me alimentar. Então, a tamanha dificuldade, às vezes, depois para essa criança, pegar o seio da mãe. Porque, apesar de ter sido aquele ali um momento que deveria gerar um prazer, aquele prazer de alimentar pela boca vai me lembrar um São as sintoma nosso. memórias Assim, negativas com exatamente. os alimentos, né? Então, quando eu tenho uma mãe que o menino, às vezes, tem um comportamento, não precisa ser um transtorno de desenvolvimento como autista, igual eu estou falando, uma criança que, às vezes, é uma criança normal, aparente, sem nenhum transtorno, mas que, no momento, ela foi lá, enfiou na boca, enfiou até vomitar. Você vai comer, senão você apanha. Você vai comer, senão você não ganha coisa que tal. Então, tudo aquilo vai gerando uma questão comportamental que para frente vai ser evitativa. Isso é muito grave. E acontece. Muito. Acontece muito. Eu já vi. E assim, isso é uma questão também que a gente, como pediatra, eu falo, porque a minha base é pediatria, né? Quando eu faço o primeiro atendimento só com a criança, é porque realmente eu quero tirar o viés dos pais na fala. Porque quando eu venho a perguntar para os pais hábitos, porque a criança fala assim para mim, eu pergunto, você dorme no seu quarto? Aí eu durmo, mas eu gosto mais quando a mamãe dorme do meu lado. Quando eu pergunto para os pais, ele dorme na cama dele? Ah, não, doutor, toda noite, entendeu? A visão, como é que é diferente? E aí eu pergunto assim, você come de tudo? A criança, não como não. Aí eu pergunto o quê? Ela vai me falando o que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela já deixou de gostar. Ela fala, tem gíria, tem gente interior que faz assim, né? Ontem eu atendi um assim. O giriza. Mas eu tenho giriza disso É. aqui. Mas aí eu pergunto pro pai e pra mãe, e vocês comem? Aí o pai, não gosta também não. Mas você come? Eu quero saber se você come, porque se você não me dá um exemplo para ele ver que você come, ele não vai comer. Né? Então, assim, é muito dito sobre seletividade alimentar no autista, mas existe a seletividade da família. Então, o hábito é instaurado já lá atrás. Então, se a gente não assenta numa mesa para sentar para comer, ou se sempre já colocando, doutor, ele só come se eu ponho televisão. Então, eu não permito a criança nem ter a percepção, né, Tayane, do que é o sabor e o que ela come. Eu enfio na boca. É o comer distraído, né? Isso tudo impacta, até na percepção da criança depois, no desenvolvimento dela, de como é que é comer. Como é que eu escolho o alimento. Mas tudo tem que ser individualizado. Então, quando eu pego essas crianças que são muito graves, eu não posso tocar um alimento com outro que ela não vai comer. Então, isso é uma questão muito grave. Mas, às vezes, a mãe reforça esse grave. Eu preciso de uma TO junto. É difícil de TO, eu sei que é muito difícil de conseguir. Seria mágico se eu tivesse tudo. Então, muitas vezes, o pediatra tem que assentar e ter uma consulta só com a mãe, para saber como é que ela vai ajudar até nessa parte alimentar. E eu acho que isso é pouco visto dentro do consultório. Eu falo que é o gerenciamento. Exato, o norte. E é o norte. É. E o pediatra, ele tem esse papel. Exato. Ele deveria ter esse papel. Eu tenho feito muito nos programas de acompanhamento a reunião que eu faço só com o pai, com a mãe e o cuidador daquela criança. Para a gente focar só nessa parte sem estar a criança lá. Isso é um divisor de águas para os resultados. Eu também acho. Então, Denise, eu sempre reforço isso, inclusive na introdução alimentar. Ofereça aquilo que vocês não são habituados a comer. Porque com frequência a gente tem pai e mãe que não comem um determinado alimento e eles realmente esquecem de oferecer para a criança.
E a gente precisa oferecer essa diversidade para evitar que seletive na frente, né. Então oferecer toda a variedade possível. É, esse ponto, assim, a criança quando começar as primeiras rejeições alimentares, quando você evita trocar a comida por um ultraprocessado, isso já faz toda a diferença. Então, por exemplo, dentro de frutas, olha o tanto de fruta que existe. Dentro da família do feijão, tem a lentilha, tem o grão de bico. Então, assim, todos os grupos alimentares, e aqui entra essa criação do prato, né? Que na verdade, gente, é um prato colorido, é um prato diversificado com todos os grupos alimentares que entraria as proteínas, os carboidratos, os legumes e verduras, as leguminosas, que é a família do feijão, da ervilha, do grão de bico. Então, assim, dentro de um grupo alimentar existem outros. Então, por exemplo, se hoje meu filho está comendo arroz, feijão, chuchu e cenoura e carne moída, e ele passa a não gostar da carne moída, quem sabe eu fico um pouquinho de tempo sem oferecer carne moída e aí eu começo a oferecer mais o ovo, o peixe, o franguinho e a carne de porco. Então, assim, a gente vai mudando, mas não falar assim: "Tá vendo, ele não gosta, eu vou dar todo dia um miojo. Tá vendo, ele não gosta, eu vou dar um pão com presunto e queijo". Então não é isso. Dentro da quando começar as seletividades, a gente entender o que que ele parou de comer, às vezes retroagir um pouquinho, não oferecer aquilo, mas dentro daquele grupo alimentar colocar. Então, por exemplo, olha o tanto de batata que tem, né, gente? É muito legal, batata doce, a batata, tem também a mandioca, tem, então assim, dá para a gente variar. Mas o que que acontece? A primeira rejeição automaticamente vem o industrializado, automaticamente vem o pacotinho, vem o biscoito que tem mais açúcar, vem esses alimentos hiperpalatáveis que chamam mais atenção, e aí fica tudo mais fácil, A gente né. percebe que existe muita ansiedade da família, né, associada à falta de conhecimento. Então, no momento que a criança deixa de comer aquilo, ela recusa, ela é seletiva, prontamente a mãe vem por trás e dá aquilo que ela sabe que vai aceitar, porque é mais palatável. Mas nesse momento a gente muda toda a estrutura, do paladar dessa criança, né. E para te voltar atrás e recuperar, é possível, mas é mais difícil. Na neuro a gente fala assim, né, toda reabilitação precoce, quanto mais precoce melhor, né. Então, independente do qual é o problema, se eu faço uma reabilitação antes dos 2, ela é muito melhor do que uma outra que já é antes dos 4 e assim vai. Então tudo que se começa um pouco mais precoce, eu tenho mais, potencialidade de mudar aquela trilha que eu tinha dito. E isso inclui a questão alimentar. Eu posso sim ter uma criança já precocemente diagnosticada dentro, por exemplo, do transtorno do espectro autista, e aí a mãe, por isso, já fala que ela não aceita, também não quer tentar insistir. Mas se eu começasse já a trabalhar as questões de texturas, do cheiro, da cor, às vezes é deixar a criança brincar com o alimento primeiro, Brincar. né? Uhum. Brincar com a cenoura crua, com a beterraba, com o É, pepino, para de vez em quando pôr na boca só, sentir, é. para depois aí picar, para ela mesma brincar, às vezes pôr um pedaço na boca, mastigar. Então, aquilo tudo é um trabalho. Eu falo assim, quando chega a criança no consultório, a primeira parte eu assento no chão, eu quero ver brincar, como eu falei. Porque eu quero ver até como é que ela pega e o que que ela faz. Então, é isso, é não desistir. Às vezes você tem que tentar umas 15 vezes para conseguir comer uma colher, mas não desistir, porque isso é um treino. Você está constantemente treinando o seu cérebro para ele, né, aprender essa via, para transformar essa via numa via de prazer, né. Outra coisa que a gente vê muito, Marina, na prática, eu sou assim meio anti-sopa, né, não sei você, Denise, mas a gente vê aquela família que a introdução alimentar é sopa, é É. só sopa, porque acha que porque é criança tem que comer sopa. E eu sempre reforço, ofereço os alimentos de forma separada. Uhum. A criança precisa perceber o sabor de E ela está cada um. aprendendo, né. Ela precisa Exatamente. perceber a consistência de cada um. Exatamente. Porque quando tu dá ali na sopa junto e misturado, não tem, tudo vira a mesma consistência,
tudo vira o mesmo sabor. Tem menos sujeira? Tem. Mas a criança não cria afinidade, né, pelo alimento. E daí lá na frente, quando é para ela comer a refeição da família, que em teoria é É para separada, separado, né? ela não aceita, porque para ela nunca comeu aquele alimento. Então, Exato. existe um Ela não afastamento, né? reconhece aquele Ela não alimento, né? reconhece. Então, isso é Ela algo não muito reconhece. interessante. É algo que a gente reforça sempre E também. uma coisa também que eu vejo muito, né? Às vezes a mãe fala assim, ele não gosta de determinado alimento, verdura. Você também deve pegar muito Uhum. isso. Aí eu cozinho até desmanchar. Mas aí você também não, É. você não tá. A mãe às vezes acha que se cozinhar até desmanchar, eu vou estar dando as vitaminas, né? Eu vou estar É. dando os nutrientes. Mas você cozinhou até desmanchar e não sobrou foi nada, né? Sobrou foi nada. É. Exatamente, né? E ter essa calma de você enxergar o problema acontecendo, ter uma pessoa te ajudando, aí falando: "Calma, Denise, tá tudo bem. Ela rejeitou hoje, talvez é só hoje, amanhã não vai, mas vai que essa rejeição continue. Então, se vão pegar outro grupo, outro alimento daquela família, mas calma, calma". E aí entra esse gerenciamento. Você tem uma pessoa não te deixando nervosa, mas uma pessoa falando assim: "Calma, vamos observar um pouquinho, ela não vai morrer". Porque É, mãe, né, eu exatamente. sou mãe, eu sei disso, né, tudo a gente fala: "Ai, meu Deus do céu, isso aqui é muito grave, né, rejeitou isso é grave". Não, calma, tá tudo bem, ainda tá dentro do Exato. esperado, vamos com E calma, cada um né. é um, né, Denise? Um, Se é. fosse fácil, eu lembro que eu tenho 2 meninos, né. A primeira fruta que o meu filho mais velho comeu foi manga. Normalmente a gente vê da banana, né. Banana. Uhum. Foi manga, porque eu tinha manga lá em casa. E isso é uma outra coisa também que eu aprendi na vida também. Eu me lembro que, eh, a minha parte de puericultura, na minha formação, ela não foi tão forte. A gente se preocupava, né, há um tempo atrás, maior era isso, ganho pôndero estatural, É, pronto. Tratar a doença, né? Exatamente. é. Então, assim, às vezes, se a gente pega uma família que às vezes é mais simples mesmo, determinadas frutas, determinados alimentos vão ficar mais difíceis. Mas, às vezes, a mãe fica preocupada, doutora, aqui na minha região aqui eu tenho só mesmo é banana caturra, é abacate. Eu falei, mas você tem? Então tá Não, bom, uai. abacate dos deuses. Então tá bom. Então vamos começar com isso, que é o que você tem de mais facilidade de acesso? Porque do contrário, a gente cria uma Dificulta, né. dificuldade muito grande até de ter qual alimento que eu começo primeiro, é o que você tem. Então a gente tem, né, de trabalhar isso na cabeça dessas mães também, porque muitas Isso. vezes é isso, né, eu cozinho o alimento até acabar, que aí ele come tudo escondido, não come vitamina nenhuma Nenhuma. e em tese a mãe acha que está nutrindo adequadamente, né. E aí essa questão de ir pra frente e Recusar. rejeitar. E eu sempre reforço essa questão também da dificuldade. A alimentação da criança não é para ser difícil, É. não é para ser megas receitas. Não. A gente não quer dificultar nada, pelo contrário, é para ser fácil. Então, chegou na época do lanche, vamos fazer um lanchinho rápido, fácil, mais nutritivo. Melhor do que dar um biscoitinho, um bolinho pronto, né? Não é para complicar, mas eu também não vou entregar para a mãe um livro de receita super mega complicado. Não, é para ser realmente fácil. A gente é mãe, a Mas gente acho sabe como é corrido, né? eu penso, Taiane, sabe o que também? É uma questão de falta de tempo, porque tudo hoje é muito rápido, né. Eu quero que a criança come rápido, eu quero que a criança assim, essa coisa de correr, não dá um tempo de comer, né. Aí o alimento, "Ai, eu tenho muita preguiça, doutora, eu chego à noite, eu tô muito cansada, eu não quero preparar o alimento". Mas às vezes, se pelo menos uma fruta colocasse, né, na merendeira, Uhum. não precisa, às vezes, fazer o suco, que a mãe fica preocupada. Eu vou É, pôr, pego lá aquele ultraprocessado pela rapidez e praticidade. Mas se colocasse a planejar. fruta, uma banana ou uma maçã, que não precisa nem picar, nem É leva. planejamento, né? A Planejamento. gente se planeja em tudo na vida, né? No nosso trabalho a gente se planeja, É, mas tem que haver um planejamento Exato, na vida da criança. São coisas exatamente. fáceis, rápidos, mas se não planejar, chega na hora, dá errado mesmo. Não dá tempo. nossa, dá vontade a gente ficar conversando aqui um monte, né, um monte. Então eu queria que vocês, dessem a mensagem final
e vou convidá-las para a gente depois gravar mais podcast. Foi excelente, viu? Eu amei, Denise, como é bom falar de nutrição. E eu acho que em relação aos TEAs, TDAHs, neurodivergências, a gente precisa olhar de forma mais profunda, ter empatia, se colocar no lugar, entender a família. E nós, como profissionais, a gente funciona ali como modulador, auxiliar, né? Então, eu acho que todos têm muito a ganhar. A família, a criança, a gente no resultado das crianças, né. Então é um trabalho de formiguinha, trabalhar com a nutrição mas o ganho a longo prazo não tem preço, né. A evolução é muito boa. É, eu acho assim que de mais marcante que eu acho que eu deveria deixar de mensagem, não esperar uma fórmula mágica para isso, sabe? Não existe só TEA, só TDAH, só um transtorno, né? A gente tem que ver a criança como um todo. Então, se eu pensar como pediatra e neuropediatra, qual é a importância para mim é o desenvolvimento desse cérebro, que deve ser desenvolvido em seu potencial independente de qualquer transtorno. Então, é uma criança que nasce, ela é prematura, ela é termo ou não, ou é um menino que já tem um diagnóstico de autismo ou não, uma síndrome ou não importa. Todos têm o direito de Todos têm receber, de né? um melhor potencial. Então, eu falo que as vitaminas é como se fosse uma grande orquestra. Os macro e micronutrientes são uma grande orquestra, não somente para o cérebro em si, é para tudo, para tudo. Então, para mim, o que é mais marcante, né, é que sempre exista essa cumplicidade. Não é só o neuropediatra, não é só o pediatra, não é só o nutricionista, porque às vezes a mãe chega com uma queixa e quer uma resposta imediata. Não vai ter. E se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não ajuda ninguém. Ó, fantástico essa nossa conversa. E eu sempre, quando eu vou acabar um podcast, eu falo para você, se você gostou, se você acha que essa nossa conversa vai ajudar uma pessoa, compartilhe. Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar nos comentários que a gente vai responder. E mais uma vez, muito obrigado para vocês. Obrigada a você. Um grande abraço.